Bom dia, pode se assentar. Glória a Deus. Está com muito frio? Frio aí? Mas graças a Deus, uns estão com frio, outros não. Eu estou mais ou menos. Que bom, querido, que você está aqui nessa manhã para adorar ao Senhor, né? Que bom que você venceu o sono, venceu a cama quentinha, gostosa, né? Venceu aquela preguicinha que dá logo de manhã. Que bom que você está aqui para adorar ao Senhor, porque este é o dia do Senhor, né? Nós temos que separar realmente esse dia para adorar a Deus, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor. Nada que a gente faça é suficiente, né, para demonstrar o nosso amor e a nossa gratidão pelo Senhor. Né? Nada que a gente faça é suficiente, mas graças a Deus pelo seu amor, que Ele nos ama da mesma forma, da mesma maneira. Amém? E o tema da palavra hoje é amai-vos uns aos outros. Será que nós temos percebido nos últimos tempos que o amor está se esfriando? Você percebe como o amor está se esfriando? Não só o amor a Deus, né? Que isso está bem nítido diante dos nossos olhos, mas também o amor entre as pessoas, né? Nós temos isso, que as pessoas estão cada vez mais distantes umas das outras, né? Cada dia mais isoladas, né? E isso não é bom, e isso não é agradável a Deus. Então, por isso o tema hoje é amai-vos uns aos outros. E lá em João, se você puder abrir a palavra aí, nós vamos iniciar aqui um tempo, nem falamos com os nossos pastores ainda, mas provavelmente a gente na terça-feira vai comunicar isso, né, de iniciarmos um tempo, né, de falarmos sobre o nascido de novo, falarmos sobre os mandamentos recíprocos, que estão muitas vezes tão esquecidos na nossa vida, né? Então nós temos que resgatar a palavra e trazer isso para o nosso meio, para o nosso convívio, porque nós temos que não só apenas ser ouvintes da palavra, mas nós temos que ser praticantes da palavra. Então tudo aquilo que é ministrado aqui no seu coração, tudo aquilo que é ministrado através da célula, tudo aquilo que é ministrado através dos cânticos, dos louvores, são para ser praticados, atitudes para serem praticadas. Porque se nós ouvimos a palavra de Deus e continuamos a viver da mesma maneira, nós estamos vivendo de forma a cumprir apenas atos religiosos, né? Viver uma vida apenas religiosa, mas não é isso que Deus tem para nós. Nós temos que ser verdadeiros adoradores, né? E adoradores são aqueles que ouvem a palavra e as praticam. Amém? E são esses que o Pai procura. Então, que Ele possa olhar para nós, olhar para dentro da nossa casa, olhar para dentro da nossa igreja e falar, encontrei. Aqui estão os verdadeiros adoradores. Encontrei meu filho adorador, minha filha adoradora. Amém? Então, João 13, versículo 34 e 35. Diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Olha só, como que nós vamos ser conhecidos como cristãos? Como que nós vamos ser conhecidos como discípulos de Jesus? Se nós formos pessoas que amam, se nós amarmos os nossos irmãos, atitudes de amor. Isso vai nos mostrar que nós somos filhos de Deus. Ainda lá no 15, no versículo 2 também diz: meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E como que Jesus nos amou?
Como que Jesus nos amou? Ele deu a sua vida por nós. Ele se entregou, mesmo nós não merecendo, né? Mesmo nós sendo inimigos de Deus, mesmo nós estando lá gritando, crucifica-o, crucifica-o. Porque é fácil a gente falar, aquele povo crucificou Jesus, aquele povo sou eu e você. Se nós estivéssemos lá, nós estaríamos dizendo, crucifica-o. Mas mesmo assim, ele nos amou. Mesmo assim, ele morreu, ele entregou a vida dele por nós. Então, nós somos criados por Deus para viver em amor. E eu não consigo viver em amor vivendo sozinha. Eu preciso de pessoas ao meu lado para que eu possa demonstrar o meu amor, ter atitudes de amor. Então, nós somos criados para viver em comunhão, em relacionamento. Porque Deus, Ele é um Deus de relacionamento. Deus gosta de comunhão. Deus gosta de estar com a sua criação, com seus filhos. Tanto é que Ele descia todas as tardes no jardim do Éden para estar com seus filhos, para conversar. Sabe aquela coisa gostosa do cafezinho da tarde? Quem gosta aqui de tomar um cafezinho da tarde? Eu amo um cafezinho da tarde. Nem for só um cafezinho, mas sentar e tomar um cafezinho, conversar um pouquinho, é gostoso. E Deus também gosta. Ele descia todo dia para o cafezinho da tarde, com Adão e Eva, com a sua criação. Nós somos criados para nos relacionar. Amém, queridos? Então, agora abra a palavra lá em Efésios, no capítulo 5. Nós vamos ler por partes, que eu quero ir meio que dividindo esse capítulo, porque ele tem muitos ensinamentos aqui para a nossa vida. Então, vamos ler aqui o versículo 1 e 2. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício em aroma suave. Olha só, a atitude de Jesus de nos amar, de morrer por nós, foi um sacrifício que subiu diante de Deus como um aroma suave, agradável. Olha como Deus valoriza o amor. E aqui Paulo está nos dizendo que nós temos que ser imitadores de Cristo. Imitadores, sermos iguais a Ele. Então nós temos que, assim como Deus nos amou, assim como Jesus nos amou, morrendo na cruz por nós, né? Nós temos que amar dessa mesma forma. E como que Ele morreu? Aquele amor, sem esperar nada em troca. Apenas por amar. Ele simplesmente escolheu nos amar, sem esperar que a gente faça alguma coisa por Ele. Ele nos amou. E nós temos que ser imitadores de Cristo. Então, o nosso amor também deve ser este amor de não esperar nada em troca. Só que muitas vezes nós esperamos algo em troca. Muitas vezes nós fazemos esperando, né, um reconhecimento. E aí Jesus nos dá um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. É desse amor que Ele está nos chamando para amar nessa manhã. Um amor sem interesse. Um amor, né, que independe do erro de alguém com a nossa vida. Porque é fato que as pessoas vão errar conosco. É fato que as pessoas vão falhar conosco. É fato que eu vou falhar com os meus irmãos, com vocês. É fato que vocês também vão falhar comigo, com outras pessoas. Porque às vezes a gente olha só o outro lado.
E a gente acha que a gente é santo, né? Que a gente é perfeito, que a gente faz tudo certinho. E só que o outro erra. Não, nós erramos também. Falhamos com as pessoas também, né? E nós temos que amar independente do erro. E existem vários tipos de amizade. Existem aquelas amizades, né, aqueles relacionamentos que é por interesse, né? Ah, eu vou me encostar aqui porque essa pessoa, ela pode me ajudar, ela pode me favorecer, ela pode me abrir uma porta, né? Aquele relacionamento por interesse. Existe aquele relacionamento momentâneo, aquelas amizades momentâneas. Você conhece a pessoa, já marca, vamos sair para tomar um lanche, vamos sair para tomar um café, mas é aquela coisa assim, sem compromisso, de vez em quando, é aquela coisa mais social, né, que não é algo profundo. E existe os relacionamentos verdadeiros, que é o amor fraternal, que é o amor de Cristo, que é o amor entre os irmãos, entre a família. Esse é o amor verdadeiro, que deve prevalecer. E a partir do momento que nós temos um encontro com Cristo, que nós nascemos de novo, né? Que nós temos um encontro com o Senhor, que a gente entrega a nossa vida a Ele. Agora não somos nós mais que vivemos, mas quem que vive em nós? Cristo vive em nós. E Cristo é amor. Então, se nós nascemos de novo, temos a consciência que somos nascidos de novo, já entregamos a nossa vida a Cristo, já passamos pelas águas do batismo, nós somos uma nova natureza. Então, nós não podemos mais viver como nós vivíamos antes de Cristo, antes de ter Jesus na nossa vida. Agora, Cristo vive em nós, e a vida de Cristo é uma vida de amor. Então, nossos relacionamentos devem ser verdadeiros, sem falsidade, sem hipocrisia. Sabe, aquela hipocrisia, na frente, sorrisinho, e pelas costas, fala mal da pessoa? Isso é hipocrisia, isso é falsidade, isso não demonstra que eu amo verdadeiramente aquela pessoa. Nosso amor tem que ser verdadeiro, assim como o amor de Jesus. Igual, nós temos que ser imitadores de Jesus. Jesus é o nosso maior referencial de amor, de atitude de amor. Quando Jesus estava prestes a ir para a cruz, Judas, que era discípulo que andou junto com Jesus, estava indo entregar Jesus, estava vendendo Jesus. E quando Jesus vê que Judas está vindo para entregá-lo, Jesus sabia que ele estava vindo com esse objetivo, com esse propósito. Jesus vira para Judas e fala assim: a que vieste, amigo? Jesus chama Judas de amigo. Jesus chama o seu traidor de amigo. Eu vejo aqui nessa situação, Jesus estava sendo sincero com Judas, porque Jesus tinha verdadeiramente um amor de amigo para com Judas. O amor de Jesus era real, era verdadeiro, ele estava se referindo ao amor dele. E talvez ele quisesse que na mente de Judas ficasse a palavra amigo. Você é meu amigo, você é meu discípulo, você andou comigo. Então, o amor da parte de Jesus era um amor verdadeiro. Amém? Em outra situação, Jesus teve que lidar com Pedro. Pedro era um discípulo explosivo. Né? Ele era um discípulo que ele era uma caixinha de surpresa. Ora ele agia de um jeito, ora ele agia de outro.
né? E Jesus sabia disso, ele conhecia bem Pedro. Então, ora ele era cheio de fé, vou andar sobre as águas. Daqui a pouco ele já não tinha fé mais nenhuma. Daqui a pouco ele era um homem violento, queria matar, queria cortar a orelha do outro, né? Porque ele era sanguinário, ele era aquele cara, uau, né? E num momento ele, jamais vou te negar, e logo em seguida ele nega Jesus 3 vezes. Né? Ele nega Jesus 3 vezes. E qual foi a atitude de Jesus em relação a Pedro? Eu vejo aqui uma atitude de muito amor. Porque quando Jesus ressuscitou, Pedro foi uma das primeiras pessoas para quem Jesus se apresentou. Ele fez questão de estar com Pedro. E aí, ele oferece para Pedro uma oportunidade de se reconciliar. Ele não chegou para Pedro e olhou para Pedro assim com aquela cara, Pedro, hein? Falou que não ia me negar, mas no primeiro momento, a primeira oportunidade, ó, já saiu correndo, hein? Caramba! Nossa, que decepção, hein, Pedro? Você me decepcionou, fiquei arrasado, fiquei decepcionado com você. Foi isso que Jesus fez? Talvez Jesus até tenha se decepcionado com a atitude de Pedro, porque ele é humano, ele é 100% homem. E como homens, nós nos decepcionamos, sim, com atitudes erradas das pessoas, principalmente das que nós amamos. Não é verdade? Quem são as pessoas que mais nos ferem? As que estão mais próximas de nós, a que nós mais amamos. Mas Jesus se apresentou para Pedro e ele deu a oportunidade de Pedro se reconciliar. E olha como Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso, gente. Jesus fez assim para ele: Pedro, você me ama? Quantas vezes Jesus perguntou isso para Pedro? 3 vezes. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. Jesus deu a oportunidade dele se reconciliar, dele mudar de atitude, e dele, da mesma forma como ele negou 3 vezes, agora ele está afirmando: Jesus, eu te amo 3 vezes. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. E Jesus fala: então, apacenta as minhas ovelhas. Jesus não falou assim: você não serve para ser o meu discípulo. Você me negou, você não serve para mais nada. Não. Jesus falou assim: venha fazer parte do meu reino, apacenta as minhas ovelhas, você é precioso, você é importante, você tem valor. Pedro, você tem valor. Olha que atitude de amor, Jesus demonstrando amor, porque ele conhecia que o coração de Pedro estava arrasado, ele sabia que Pedro estava triste, que Pedro estava decepcionado com ele mesmo. E Jesus, uma atitude de amor, queria trazer cura para o coração de Pedro. E trouxe a cura para o coração dele, né? E Pedro se tornou um grande homem de Deus. Esse amor de Jesus, queridos, é restaurador, é o amor que nos restaurou. Ele não olhou para nós e nos desprezou, ele não nos rejeitou, mesmo nós sendo pecadores. Ele nos curou, ele nos amparou, nos restaurou. E essa atitude de Jesus, ela nos ensina que pessoas que amamos, né, através dessa atitude de Jesus, nós aprendemos que as pessoas que nós amamos podem nos ferir, sim, mas nós temos dentro de nós um amor muito maior, porque o amor, ele cobre multidão de pecados, né? Porque toda vez que alguém te ferir, te magoar, você se lembre: não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Amém? É um exercício, você tem que declarar: não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim, por isso eu amo meu irmão, por isso eu perdoo meu irmão, né? E lógico,
nós não podemos deixar dentro de nós o sentimento de amargura, o sentimento de mágoa, porque isso nos mata. Quando você guarda dentro de você um sentimento ruim em relação ao outro, quem vai morrer aos poucos é você e não o outro. Você está fazendo mal a você mesmo. Então, nós temos que escolher amar. Escolher amar. O amor são atitudes. Assim como nós escolhemos perdoar, é uma decisão, o amor também. Eu decido amar. Porque é o amor de Cristo que está em mim. Cristo é que me capacita a amar. E é lógico, há muitas situações, há muitos momentos que a atitude de amor para com meu irmão também é mostrar para ele onde ele deve melhorar, onde ele está falhando. Por quê? Porque nós não podemos, eu amo todo mundo, então eu vou passar a mão na cabeça de todo mundo. A pessoa está indo para o fundo do poço. Vai em paz, querido, vai. Quer uma ajudinha? Quer que eu te ajudo? Ir mais rápido? Não. Em amor, nós temos que sim, ajudar o nosso irmão a mudar de vida, a mudar de atitude, a exortar, mas em amor. Não é aquela coisa, eu falo na cara, gostou, gostou, não gostou, não estou nem aí. Não. Isso é atitude de quem valoriza o seu próprio eu. Nós temos que ter atitude de amor. Se eu ver o meu irmão errando, se eu ver o meu irmão falhando, se eu vejo que o meu irmão está caminhando por um caminho de morte, eu tenho sim que ajudá-lo. Ele pode até ficar de cara feia para mim, porque muitas vezes a pessoa, se ela não tem um coração regenerado, se ela não tem um coração de adorador, se ela não tem um coração submisso, ela vai rejeitar sim a correção. Mas você está amando. A sua atitude é de amor. Se ela gostar ou não, você está ajudando essa pessoa a não se afundar, a não morrer espiritualmente. Então, nós temos que ser zelosos com os nossos irmãos. Amém? Deixa eu me achar aqui, gente. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos dando a oportunidade dos nossos irmãos, assim como Pedro se reconciliou, nós damos a oportunidade dos nossos irmãos se reconciliarem também, né? Porque nós temos que ser verdadeiros. As pessoas têm que saber o que nós pensamos, por que nós estamos tendo algumas atitudes. Você tem que ser claro, verdadeiro. Vamos supor, você está numa empresa. Você é chamado lá no RH e o RH fala assim, você está sendo demitido hoje, está sendo dispensado. Tá? Aqui estão as coisas, pode ir embora. E não te dão nenhuma justificativa, não falam o porquê, o que você fez, onde você errou, onde você falhou. Simplesmente te chutam para fora da empresa. Você vai achar bom isso? É gostoso isso? Você sempre vai ficar com aquela pergunta, o que eu fiz? O que aconteceu? Não é? Às vezes isso acontece dentro da própria igreja. Tem igreja que chutam as pessoas para fora. Põe as pessoas para fora, elas não sabem nem o porquê. Não são verdadeiros. Não te ajudam a melhorar. Te acusam, te criticam, te julgam e te põem para fora. Não te dão a oportunidade de se reconciliar, de mudar de atitude, de melhorar. Queridos, eu quero sempre melhorar. Nós temos que ter essa consciência que nós não acertamos sempre 100%. Nós não somos perfeitos. Quem dera se nós fôssemos perfeitos. Mas, se eu errar, eu preciso saber onde eu estou errando. Se eu falhar, eu preciso que alguém venha com amor e fale, olha, você está errando aqui. Olha, cuidado, você precisa mudar essa atitude sua. E a minha atitude tem que ser de, querido, obrigada. Obrigada, eu não estava percebendo. Eu não estava percebendo que eu estava tendo esse tipo de atitude. Porque este é o coração do verdadeiro adorador.
daqueles que amam verdadeiramente a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, agora, voltando aqui para Efésios, vamos ler agora até o versículo 14, porque aqui nós vamos ver que Paulo, ele está nos ensinando a viver a vida cristã como pessoas individuais, como um ser individual. Então, vamos dar uma discorrida aqui. Já li o 1 e 2, vamos no 3. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeiam entre vós, como convém a santos, nem conversão torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Quer dizer, nossas atitudes devem ser de ações de graça, e não de coisas vãs, palavras torpes, palavrões. Isso tem que sair da nossa vida. Sabei, pois, isso: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Deus. Olha, queridos, olha aqui, só esse versículo aqui daria uma pregação. Nós não podemos ser impuros. Pessoas que vivem com pornografia. Nós não podemos ser avarentos. Pessoas com mão fechada. Não dá nem para Deus. Nem para Deus, que deu a vida dele por nós. Quanto mais para os outros. Idólatras. Ah, Nice, mas eu já me converti, não cultuo imagem. Tá, tem gente cultuando filho. Tem gente cultuando bens materiais, carro, casa. Tem gente cultuando, adorando dinheiro. Tem tanto sucesso, é tanta prosperidade que se rende ao dinheiro, ao invés de se render a Deus. Esses não herdarão o reino de Deus. É claro, a palavra de Deus é verdadeira. Ela é verdadeira, ela é o que é. Ela não muda. Ela não muda. Sabei, pois, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Não podemos nos conformar com este mundo, achar que tudo é normal, que tudo pode. Não, nós temos que olhar e reprovar essas coisas mundanas, malignas, que está aí fora, e não deixar que essas coisas entrem dentro da nossa casa, porque isso é pecado, não agrada ao Senhor. Pois o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Já tinha lido, né? Agora, 12. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Olha, o que as pessoas fazem no oculto, que a gente não vê, só de mencionar é vergonha, é vergonhoso. Pensa nisso. Nós não estamos em todos os lugares. Nós não vemos a vida dos outros em todo o tempo, e nem as outras pessoas veem a nossa vida em todo o tempo. Mas Deus, Ele vê a nossa vida em todo o tempo. Os olhos do Senhor estão sobre nós em todos os momentos. Então, não pense que aquilo que você está fazendo escondidinho, lá no oculto, ninguém está vendo, realmente ninguém está vendo. O problema maior, Deus está vendo.
e é vergonhoso só de mencionar. É vergonha. Então, queridos, é sério, nós temos que avaliar e ver como nós estamos vivendo como novo nascimento. Se realmente eu sou nascido de novo, ou se eu apenas tomei um banho no dia que eu me batizei. Porque se eu não tiver mudança de atitude na minha vida, eu só tomei banho. Aí banho você toma na sua casa, quentinho debaixo do chuveiro, né? Do que na água fria gelada aqui. Vamos lá. Porque o que eles fazem é o 12. Porque, eu já falei, né? O 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que Deus diz, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Queridos, ele termina aqui, nos chamando, desperta. Queridão, ô filho, desperta, acorda. Acorda. Tem muita gente dormindo. Tem muita gente levando o cristianismo na brincadeira. Muita gente levando Deus na brincadeira. Achando que Deus é pai. Ah, Deus é pai. Ele é pai dos filhos obedientes à sua palavra. Ele é pai, sim, dos filhos que são obedientes à sua palavra. Então, não é tudo que Deus aprova. Não é tudo que Deus aprova. E tudo que está lá fora é reprovável aos olhos do Senhor. Não serve para a minha vida. Não serve para a minha vida. E Ele nos faz esse alerta, desperta, acorda, acorda, igreja. Acorda, literalmente. Quem está dormindo aí, acorda. Cutuca o seu irmão aí que está dormindo e fala, acorda, acorda. Temos que despertar. Temos que despertar, queridos. Estamos vivendo tempos do fim. Agora, do versículo 15 ao 18, ele vai nos mostrar como nós temos que agir em relação a Deus, sendo filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Então, se avalia aí. 15 agora. Vamos lá. Portanto, vede prudentemente como andais. Não como nécios, e sim como sábios. Então, não pode ser tolinho. Deixar ser levado por qualquer evento, por qualquer conversa, deixar ser levado por qualquer amizade, por qualquer conversa fiada. Remindo o tempo, porque os dias são maus. A palavra de Deus é muito verdadeira, é muito atual. E tem gente que ousa dizer que a palavra de Deus está desatualizada. Oh, Senhor, tem misericórdia. Os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa é a nossa conduta como filhos de Deus. Separados do pecado. Separados do pecado. Não sermos tolos, mas sermos sábios. E vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho. Queridos, uma pessoa embriagada, quem já viu pessoa embriagada? Bem embriagada mesmo, quem já viu? Erga a mão aí. Estão com frio, erga a mão, eu já vi. Gente, é ridículo. É ridículo. Falam besteira. Fala tanta baboseira. Cai. São roubados, perde dinheiro. Os amigos que são amigos, rouba ele enquanto ele está lá todo bêbado. Sujo.
se suja, fica uma pessoa que ninguém quer estar perto. Mas nós não podemos viver como pessoas embriagadas. Temos que viver cheios do Espírito Santo. Aí, quando você estiver embriagado do Espírito Santo, você vai atrair as pessoas para você. Porque elas vão querer estar perto de você. Porque tudo que você vai transmitir para elas é bom, é coisa boa. Você vai transmitir para elas o amor de Deus que está em você. E quem que não quer estar perto de pessoas que amam? É muito gostoso estar perto de pessoas que amam verdadeiramente. Você sente o amor de Deus na vida dela. É muito bom, é muito bom. Então, esse deve ser o nosso relacionamento com Deus. Então, ali no versículo 19, só para reforçar, falando, agora vou mudar de fase, tá bom? Agora nós vamos, a partir do 19, nós vamos ver como que nós temos que viver a nossa vida em relação aos nossos irmãos agora. Então, vamos lá. Lá no versículo, deixa eu ver se é só o 19 e o 21. Vamos lá. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a Deus nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, no temor de Deus. Queridos, como deve ser o nosso falar com os nossos irmãos? De amor. Com salmos, hinos e cânticos espirituais está dizendo, edifica a vida do teu irmão. Você não vai chegar para o teu irmão e falar assim, abra lá, salmos, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me pelas águas tranquilas. Você vai falar isso? Você vai chegar para o seu irmão e falar, se não for uma ministração, não. Mas, está dizendo, seja as vossas palavras edificantes uns aos outros. Edifica a vida do teu irmão na hora que você estiver junto com ele. Ele não está falando assim, fala mal do seu irmão um com o outro. Viu? Não é isso que a palavra está dizendo. Fale mal uns dos outros quando estiverem reunidos. Aí você falou, Jonathan, vem cá, te contar um negócio. Não, edificar a vida um do outro. Assim deve ser o nosso falar. Abençoar a vida dos nossos irmãos. Com gratidão a Deus, temos que ser gratos a Deus pelos nossos irmãos. Sujeitai-vos no temor de Cristo. Queridos, sujeitar é uma palavra que às vezes a gente não gosta, né, de falar, se sujeita aí, se sujeita a seu irmão. Mas assim, desde a época da igreja primitiva e até os dias de hoje, sempre houve dentro da igreja discórdias, desde a época primitiva, tá? Se você ler a Bíblia, você vai ver que sempre tinha os irmãozinhos lá que aprontava, que falava mal. Paulo tinha que estar sempre exortando, ensinando, falando, né? Sempre tinha as divisões, os grupinhos de facção que se colocavam para... Lembra lá, quando Moisés estava tirando o povo do Egito, que se levantou Coré, Datã e Abirão lá, fizeram um motim contra Moisés, né? Sempre tinha o povinho da discórdia, o povinho que não concorda, não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo, né? E aí a terra foi aberta e eles foram engolidos vivos, né? Deviam ter concordado, né? Poderiam ter entrado na terra prometida, mas preferiram desobedecer a palavra e se levantaram contra o ungido do Senhor. Então,
sempre houve isso, né? Pessoas insubmissas, rebeldes. Mas Paulo, aqui inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo, nós temos que nos sujeitar uns aos outros. O que é sujeitar uns aos outros? É eu reconhecer que o meu irmão é valoroso. É eu ter o meu irmão em autoestima. É eu ver o meu irmão como melhor do que eu. Não eu melhor que ele. Eu já passei por situações, né, em outros ministérios, que eu nem sei que ministério foi lá em São Paulo. Esse foi lá em São Paulo. Né, de irmãos que se achavam melhores do que o pastor. Eram diáconos da igreja, pessoas queridas até. Mas se achavam melhores que o pastor. Então, um dia teve um evento, foi tão abençoado aquele culto. E aí, um daqueles irmãos, a gente estava conversando, ele passou, e a gente falando do culto, nossa, que bênção, você que tem. Ele fez assim, se eu tivesse pregado, teria sido bem melhor. Credo. Credo mesmo. Tempos mais tarde, esse irmão, burlando as trajetórias, indo por atalhos, ele conseguiu ser pastor de uma igreja. Né? Ele conseguiu, era o objetivo dele. Acho que essa igreja não durou um ano. Tantas vidas se perderam, que eram frutos de um ministério que nós trabalhamos incansavelmente para levantar células. Né? Passamos perrengue com os nossos filhos pequenos. Saía cedo de casa, voltava tarde da noite, levantando muitas células para levantar um ministério. Mas pessoas burlaram os caminhos e se levantaram, mas em pouco tempo caíram. Muito triste isso, não é? Não falo isso com orgulho, não. Falo com tristeza, sabe por quê? Porque eu fico pensando, quantas vidas se perderam? Quantas vidas se perderam daquelas pessoas que nós batalhamos para ganhar para o Senhor? Quantas vidas se perderam? Então, sujeitar é ter o outro em autoestima. É não ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Sabe? Nós não podemos ser pedra de tropeço, aquelas pessoas chatas, aquelas pessoas que tudo critica, que tudo fala mal, que tudo zomba. Não podemos. Temos que ser pessoas agradáveis. Temos que ser pessoas que as pessoas queiram estar perto de nós. Não podemos ficar buscando só nosso interesse. Nós temos que trabalhar em prol do reino de Deus. Para que o reino de Deus seja estabelecido. E muitas vezes, para o reino de Deus ser estabelecido, nós temos que renunciar à nossa vontade. Renunciar ao nosso eu. E aí agora, veja lá no versículo 22. Já vou terminar, tá bom, gente? Deixa eu ver. Ih, já estou terminando. Ó, no versículo 22 agora, olha como é interessante. Paulo ele já nos ensinou nossa vida individual, nossa vida em relação a Deus como filhos, nossa vida em relação aos nossos irmãos, e agora ele vai entrar, sabe aonde? Dentro da sua casa, dentro da minha casa. Veja lá. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que se santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa
e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis que o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é o ministério, né? Não vou terminar porque vou pegar só aqui. Fala para uma feminista que ela precisa se submeter a um homem. Ela vai te excomungar, te matar, querer te matar. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que ser sujeitas, submissas ao nosso marido, em honra, em amor. Maridos que amam a sua esposa como Cristo amou a igreja. Aquele marido que ama é aquele marido que cuida, que zela por ela, né, que quer ver sempre ela bem. Esse marido, a mulher vai se submeter, sim, com muito amor, vai honrá-lo, vai respeitá-lo, vai cuidar dele, vai cuidar bem dele, da saúde dele, vai cuidar bem da casa, das coisas dele. Esse é o nosso papel de mulheres. Gostando ou não, esse é o papel da mulher. Se sujeitar a seu marido. E o papel do homem é cuidar dela, com amor. Né? Apresentando sem ruga, sem mancha. Sabe o que muitas vezes traz rugas para uma pessoa, para uma mulher? A infidelidade do marido. Traz tristeza. O coração triste deixa o rosto enrugado, amargurado. Mas quando o homem é fiel, ele cuida bem da sua esposa, ela é feliz. Ela não tem ruga. Né? Por quê? Porque é amada, se sente amada. E aí ela vai se sujeitar ao marido. Ela não vai viver que nem a mulher insubmissa, que não cuida da casa, que não respeita o marido, faz tudo para os outros lá fora. Às vezes até na igreja serve, que é uma maravilha. Mas dentro de casa, quando o marido fala, faz um ovo, faz uma comida para mim. Eu não vou fazer nada. Você não tem mão? Faz você. Não sabe se virar, não? Né? Quantas mulheres têm feito isso? Deixado que o marido se vire sozinho. Errado. Nós temos que saber bem o nosso papel. Claro que o marido, ele vai ajudar a esposa, sim. Porque ele está cuidando bem dela. Amando. E isso agrada o coração de Deus. Viu? Isso agrada o coração de Deus. Eu louvo a Deus pelo meu marido, que às vezes eu falo assim para ele. Ai, olha, vê se isso aqui é mão de pastora. Eu falo para ele de vez em quando. Quando a unha está toda feia, toda quebrada, sem estar pintada. Vê isso aqui, ó. Olha se isso aqui é mão. Na mesma hora ele fala assim, vai fazer. Pode ir lá marcar. Aí eu falo assim, mas eu não quero gastar dinheiro com isso. Ele fala, eu estou falando para você ir fazer, eu vou pagar. Eu vou pagar. Aí eu, aí sim. Aí tá, então dá. Né? Mas eu vejo isso, é um cuidado. Quer me ver bem. Quer me ver feliz. Porque a mulher, a gente fica bem quando a gente está com a unha feita, cabelo feito, não é? E isso é agradável a Deus. Bom, passando aqui, porque eu já estou passando do tempo. Vai lá agora no capítulo 6, no versículo 1 ao 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Agora está falando com filhos. Quem é filho aqui? Todo mundo, né? Todo mundo, ninguém nasceu de chocadeira. Todo mundo é filho de alguém.
Ah, mas eu não conheço meu pai. Mas você é filho. Não conheço minha mãe, mas você é filho. E a palavra de Deus nos instrui. Seja submisso. Obedeça aos seus pais. Honre aos seus pais. Ah, mas você não conhece meu pai e minha mãe. Oxi, você não tem noção. Você não tem noção como eles são. A Bíblia não está falando assim. Honra seu pai e sua mãe, se eles forem muito bons com você. Honre se eles forem perfeitos. Não. Honra. Ame seus pais. Orem por eles. Seja um filho obediente. Seja um filho agradável e não rebelde. Quantos filhos trazendo desgosto para os pais? Ontem mesmo, né, bem? Luiz atendeu uma mãe desesperada. Desesperada. Porque o filho afundado nas drogas. Se ela vira as costas, ele vende tudo que ela tem para usar droga. Uma senhora dava dó de ver, de ouvir. Filhos rebeldes, que escolhem um caminho de morte, traz tanta dor e sofrimento. Né? E a palavra de Deus diz que quando nós honramos como filhos, nossos dias serão aumentados na terra. E agora, olha lá. No 4, vós pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e da admoestação do Senhor. A palavra de Deus é perfeita, ela ensina todo mundo. Ela ensina o eu sozinho, vida com Deus, vida familiar, esposa com o marido, marido com os filhos, filhos com os pais e pais com os filhos. Pais, não seja aqueles pais que provoca ira no coração dos filhos de vocês. Ah, mas meu filho é rebelde. Admoeste-os em amor. Disciplina com amor. Mostre para ele o que ele está errando. E disciplina é disciplina mesmo. Não é ficar, ai filhinho, não faz isso. Ai filhinho, ai esse menino, viu? Ai, nossa, não sei mais o que fazer. Pega uma vara que você vai saber o que fazer. Meus filhos foram criados em amor. Não se tornaram nem rebeldes, nem bandidos. E foram disciplinados. Tinha um que era mais de uma vez no dia disciplinado. Às vezes 3 vezes no dia. Né? Mas todas as vezes ele sabia porque estava apanhando. Nunca era pego de surpresa, ele sabia. Desobedeceu. Você fez isso que eu falei que não era para fazer, você fez. Então, vara. Com amor. Com amor. Aí a irmã já aprendeu que tinha aqui quietinha, ela ia que nem uma cordeirinha assim, ó. Nem fazia escândalo, porque ela via que o outro esperneava, corria. Eu tinha que ficar correndo atrás. Aí a hora que eu pegava, apanhava mais, ela já, Larissa, para o quarto, ela já ia. Não dava nem vontade de bater. Dava dó. Dava vontade de, pega a vara e me bate você. Né? Porque ela já tinha um exemplo dentro de casa, né? Mas, queridos, e também filho não é só para apanhar. Filho não é só para bater. Você faz isso quando você perceber atitudes de rebeldia no coração deles. Mas filho é para ser amado. Filho é para ser ensinado nos caminhos do Senhor. Cadê os pais com seus filhos aqui? Cadê os pais? Para os filhos estarem sendo ministrados. Depois não adianta chorar. Porque a hora que o filho pegar uma certa idade, você vai falar, você precisa ir para a igreja. Ele vai falar assim, que igreja? Não quero saber de igreja, não. Vou viver minha vida. Os filhos têm que ser ensinados nos caminhos do Senhor desde pequenos. Depois não adianta chorar. E agora, finalizando, lá no versículo 5. Para onde que ele vai agora?
para o seu trabalho. Quanto a vós, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo a vida como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com ele, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para ele não há acepção de pessoas. Então, agora ele está nos ensinando. Você trabalha? Você é um empregado? Faça com amor, trabalhe com amor, não critique, não fique pelos cantos falando mal do seu patrão, porque isso é desagradável a Deus, é dali que você está tirando o seu sustento. Não está feliz com o seu trabalho? Ore a Deus para preparar outro, mas enquanto você estiver ali, seja grato a Deus por aquele trabalho que Ele te deu, e trabalhe fazendo o seu melhor. Eu sou patrão, trate o seu servo com amor, como você gostaria de ser tratado. Seja justo, pague salário justo. Respeite as horas de descanso. Sabe, nós temos que aprender a viver a vida cristã. Não pise nas pessoas. Não vive ameaçando as pessoas. Vou te mandar embora. Vou te mandar embora. Isso traz peso, isso traz jugo para as pessoas. Nós temos que viver a nossa vida em amor, queridos. Está entendendo? Trate com justiça e com amor. Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus não tem o rei, não tem o servo, não tem o patrão, não tem empregado, não tem o pastor, não tem as ovelhas, não tem. Deus, Ele nos olha como únicos, como pessoas iguais. Não tem o rico, o pobre, o culto, o inculto. Mas Ele nos ensina a viver de forma correta. Ele nos ensina a viver. Então, como nós começamos, um novo mandamento vos dou, que vos ameis. Nossa, vou começar tudo de novo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Todos os mandamentos que Jesus tinha dado, Ele resumiu em um só. Por que será? Porque quando eu amo, vamos ficar em pé, o Ministério do Louvor já sobe. Quando eu amo, tudo se resolve. Onde há amor, há liberdade. Onde há amor, há respeito. Onde há amor, não há discussões, não há discórdia. Então, o amor, ele cobre multidões de pecados. Mas o meu irmão me feriu. O meu irmão me magoou. Mas eu vou amá-lo. Porque Jesus habita em mim. E é o amor de Cristo eu vou transmitir a Ele. E isso vai fazer a diferença na minha e na sua vida. Amém?